Contraproposta na mesa. O Vasco não desiste de Renato Gaúcho e vai enviar uma contraproposta para o treinador. Situação deve ser decidida para o bem ou para o mal no dia de hoje, tá? Grande notícia aí. Vamos falar aqui também sobre a situação do novo investidor, porque a gente tem atualizações para poder passar. Um dos interessados entrou em contato com o escritório de advocacia que o Vasco contratou lá em Brasília, com a Álvares Marçal, e já tem ciência ali dos números do Vasco da Gama, perfeito. A gente vai falar aqui sobre a situação de diversas propostas que estão na mesa, tá? De alguns jogadores para deixar o Vasco. Iremos falar também sobre a situação de reforço, porque teve um jogador ontem que foi oferecido ao Vasco da Gama, que já pode ter o dedo aí do novo investidor. Eu vou explicar aqui o porquê. E a gente vai falar sobre essa situação do campeonato carioca. Que exemplo de profissionalismo do Felipe Coutinho, hein? A gente vai passar para vocês aqui. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, meu amigo, minha amiga. Várias pessoas nos assistem, né? E mais da metade ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então, venha fazer parte aqui da nossa família, certo? Vamos lá, pessoal. Deixe um joinha também para qualificar o nosso vídeo, que é importante, tá? O Campeonato Carioca começa no dia 11. Impressiona o profissionalismo de alguns atletas. Alguns jogadores pediram para se apresentar antes do dia 6. Cito aqui o caso de Jair e de Paulinho, que procuraram a diretoria Cruz Maltina e disseram: a gente ficou o ano parado. Então, quanto antes a gente voltar, fisicamente vai ser melhor. Então, Paulinho e Jair se apresentando no dia 27 de dezembro, junto com a garotada que vai estrear no Campeonato Brasileiro no dia 11. E o Felipe Coutinho antecipou a pré-temporada. Antecipou. Ontem ele já estava treinando no CT Moacir Barbosa. Que exemplo, hein? Que exemplo. Isso aí é o que deixa a gente com a esperança de que o ano vai ser melhor, porque tem jogadores que estão se dedicando, certo? Querendo correr atrás do tempo perdido. Vamos falar aqui agora sobre a situação envolvendo saída de jogadores, porque essa manhã pegou fogo, porque chegou mais duas propostas aí na mesa do Pedrinho. Todo mundo sabe aqui da situação da venda do Rayan. O Rayan não fica no Vasco. Em janeiro, quando abre a janela europeia, simplesmente a Fiorentina, vem com uma proposta aí de 100 milhões de reais pelo Rayan. O Vasco é detentor de 80% do direito econômico do Rayan, vai receber 80% aí desse valor, e é uma grana que o Vasco nem esperava que fosse receber. Outras duas situações aqui. O Nova Jersey, da Major League Soccer, aumentou a proposta pelo Cocão, tá? Primeira proposta veio na casa de 15 milhões de reais,
O Vasco não quis vender o Cocão e comenta-se aí numa proposta na casa de 22 milhões de dólares, perdão, de reais pelo Cocão. Então, Nova Jersey aumentando substancialmente a proposta aí pelo Cocão. Outro jogador que está com uma proposta em mãos, formalizada, proposta que gira ali em torno de 60 milhões de reais, é o jogador Piton, proposta da Roma. Então, assim, são 3 jogadores que dificilmente vão ficar no Vasco no próximo ano. Pelo menos o Vasco vai ter um alívio financeiro enquanto o investidor não vem. O seguinte, vamos falar aqui sobre a situação do Renato Gaúcho. Explicar aí para vocês. O Vasco colocou uma proposta de 2 anos de contrato com o Renato e deu livre-arbítrio para o Renato trazer todos os profissionais que trabalham com ele. Quem está cravando a negociação, segundo eu tomei conhecimento hoje, não é o Renato, mas o empresário do Renato, que achou a proposta muito baixa. O Vasco ofertou uma oferta de 800 mil reais. A pretensão salarial do Renato é de 1,5 milhão. A gente tomou conhecimento que o Renato aceita uma redução, mas quer algo próximo aí de 1,5 milhão para assinar com o gigante da colina. O Vasco vai fazer uma contraproposta para o Renato Gaúcho. O Vasco vai aumentar esses valores. A informação que chega hoje na parte da manhã é que o Vasco não desistiu do Renato e o Renato continua sendo a preferência A, B, C, D do Vasco. O Vasco só tem negociação no momento com o Renato. Se isso não fluir, o Vasco vai ter que começar do zero. Perfeito? Essa é a informação que a gente passa sobre Renato Portaluppi nessa manhã. Sobre a situação de reforços, o Vasco está com várias negociações aí engatilhadas, sim, mas dependendo do aval da chegada do novo treinador, para dar ok. O Vasco não quer cair no erro que caiu nesse ano, onde o Paiva não participou do processo de contratação do Vasco. O próprio Pedrinho falou que houve um erro ali. Então, algumas situações aí, como Tietê, tá? O Tietê está apalavrado com o Vasco. O Denilson do Cuiabá é outro jogador que está muito bem encaminhado. O Vasco já buscando aí um possível substituto para o Cocão, que vai deixar o Vasco. E ontem, o que chamou muito a atenção foi a situação do Davi Luiz. Porque hoje eu fui atrás dessa informação, o Davi Luiz foi oferecido ao Vasco. E o empresário dele é o Giuliano Bertolucci, que é o representante do Marinatti aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, já está tendo ali uma situação de envolvimento ali no investidor. O Davi Luiz foi oferecido ao Vasco. E só para abrir aqui uma situação, essa situação do Léo Pelé é uma situação que também vai ser resolvida nos próximos dias, porque vários clubes querem o Léo Pelé. Até o Palmeiras quer o Léo Pelé. E quer botar jogador. Então, assim, ninguém quer casar dinheiro no Léo Pelé, mas quer colocar jogador. Então, essa situação do Léo Pelé vai ser definida quando o treinador chegar aqui. Porque, por exemplo, a proposta do Atlético
o Atlético foi e colocou o Matheus Gamarra. O Pedrinho gostou muito dessa proposta. Por quê que o Pedrinho gostou? Porque vai abater toda a dívida que o Vasco tem com o Atlético com relação ao Hugo Moura, mas vai passar também pelo treinador. E a situação do investidor, tá? A gente sabe que 3 investidores têm a documentação do NDA, que é aquele contrato de confidencialidade que o investidor assina para ter acesso às contas do Vasco. A informação que chegou hoje na parte da manhã é que o Magnati já concluiu o processo de vistoria para entender como que estão as contas do Vasco da Gama, que inclusive houve uma comunicação entre o Juliano Bertolucci e o escritório contratado em Brasília, vou dar o nome aqui, da Álvares Marçal, tá? Para agilizar esse processo. Então, tão logo, o Vasco deve ter uma proposta nas mãos aí do Magnati. Porque, pelo que a gente tomou conhecimento, tá? O investidor não tem interesse que o Vasco passe por uma recuperação judicial. O investidor quer chegar e ele simplesmente negociar a dívida do Vasco. Entenda, negociar. Não estou falando que vai pagar à vista. Então, é essa situação que a gente passa para vocês hoje aí. A situação, acredite ou não, evolui. O Magnati vem ao Rio de Janeiro. Se não tiver cu doce do pessoal de dentro do Vasco, a gente vai ter coisa boa aí pela frente. Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!